Muito bem. O nosso treinamento de hoje tem um título bem interessante: Gol Contra. Quem aqui joga futebol? Ou já jogou um dia na vida, que nem eu já joguei um dia, né? Eu nem posso dizer que a minha chuteira está pendurada, porque já subiu a minha chuteira. Quem aqui que quando jogou ou jogando futebol já fez um gol contra aí? Barbaridade, você vai o único. Acho que não tem coisa mais chata do que você fazer um gol contra, principalmente se o jogo é importante, né? Eu já fiz, não foi só, já fiz vários gols contra, infelizmente, né? Então esse é o título do nosso treinamento de hoje: Gol Contra. Vamos lá, para o próximo. Culto de domingo passado, amém? O culto de domingo passado, ele foi para nós uma referência, amém? E às vezes a gente costuma dizer assim, ó: você que não veio, você perdeu. Não, eu vou usar uma outra frase: você que não veio, você adiou a tua experiência com o Espírito Santo. Ficou para uma próxima, amém? Mas você tem a oportunidade, uma próxima vez. Agora, quem veio domingo, pôde ver e pôde ter uma experiência muito forte com Deus. Eu comentava com a pastora, eu dizia para ela o seguinte: a minha oração eu sei que Deus ele falou com muitas pessoas aqui no domingo. Deus falou através da ministração, Deus falou na hora do apelo, Deus revelou algumas pessoas, mas não ficou só nessas. Eu sei que Deus falou com algumas pessoas que estavam no banco, que quando a gente foi orando, no momento eu passei pelo meio dos irmãos, botei a mão na cabeça de alguns, e eu senti muito forte que Deus falou com várias pessoas aí no banco. Mas eu comentei com a pastora e disse assim: a minha oração é que pelo menos uma pessoa que estava aqui domingo, que Deus tenha falado com ela, pelo menos uma pessoa dê continuidade naquilo que Deus ministrou na vida dela. Se for 10, 20, 30, melhor ainda. Mas a minha oração é que pelo menos uma pessoa que sentiu, que Deus falou com ela, dê continuidade e entenda aquilo que Deus começou a fazer na vida dessa pessoa. Então, para poder falar um pouquinho do culto de domingo, eu não vou falar do culto de domingo, vou usar ele apenas como a minha introdução. Nós vamos ler esse texto, Atos capítulo 4, versículo 31. Abra aí na Bíblia, eu coloquei até bem pequenininho, já para incentivar os irmãos a lerem na sua Bíblia. Atos capítulo 4, versículo de número 31. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim, ó: tendo eles orado, o que eles fizeram, irmãos? Orado. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O que aconteceu no lugar? Tremeu. Amém? Esse tremeu, todo mundo percebeu que tinha tremido? Será? Foi um terremoto na cidade toda? Sabe, o prédio trincou as paredes? Não. Eles sentiram que tremeu, porque era uma coisa específica na vida deles, tá? Então tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Como é que eles ficaram, irmãos? Cheios do Espírito Santo. Então foi uma experiência com o Espírito Santo. Foi, irmãos, não pense em você que essa narrativa é muito diferente do que aconteceu aqui domingo. Não é muito diferente, irmãos. É algo similar. Nós estávamos aqui domingo, nós oramos, nós buscamos de Deus, e Deus deu uma experiência para a igreja. Foi um momento muito forte. Para muitos aqui, é como se esse lugar tivesse tremido realmente. Amém? Uma experiência, para alguns, foi uma experiência que nunca haviam tido ainda. Para alguns é algo que já tiveram outras oportunidades. Mas talvez para alguns foi a primeira vez que teve uma experiência nessa proporção. Então não é muito diferente. Nós estamos falando aqui de um acontecimento de quase 2000 anos atrás. O início da igreja primitiva. Então a igreja é assim, irmãos. É assim que uma igreja cristã, uma igreja de Jesus funciona. É uma igreja que busca a presença do Espírito Santo. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja boa,
é uma igreja doutrinária, é uma igreja que ensina coisas boas, mas é uma igreja que não tem o poder de Deus. E a igreja precisa ter o poder de Deus, porque é o poder de Deus que transforma. Não é palavras bonitas que transformam. O que transforma pessoas é o poder de Deus. O poder de Deus, ele entra dentro da nossa vida, ele tira o vício. O poder de Deus entra dentro da nossa vida, tira as coisas ruins. O poder de Deus entra dentro de nós e tira qualquer tipo de mal que porventura eu possa ter feito contra nós. Amém? Você acredita que as pessoas podem fazer o mal contra nós? Pode, o mal existe. A gente crê que tem um anjo acampado ao nosso redor nos protegendo. Mas no passado nós não tínhamos Jesus, no passado nós não buscávamos a Deus, estávamos à mercê das coisas deste mundo. E o mal existe, existem pessoas que praticam o mal. Mas quando eu busco o Espírito Santo vem sobre a minha vida, e aquilo que é ruim, aquilo que é mal, sai da minha vida. Então, a igreja precisa desse poder. A igreja tem que buscar esse poder, a igreja tem que aprender a lidar com esse poder. Amém? Vamos concluir o texto. Agora veja bem. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você sabe qual é a maior confirmação de alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo, que mergulhou com ele e de fato passou a ter uma vida com o Espírito Santo? Sabe qual é a maior confirmação? É essa aqui, ó. Anunciar a palavra de Deus. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês que talvez para alguns aqui pode até soar meio estranho. Vou usar o nosso termo aqui, que nós usamos aqui, tá? O crente que não tem vontade de falar de Jesus para as pessoas é um crente que definitivamente não está mergulhado no Espírito Santo. Pode ser que ele até teve uma experiência no passado, mas ele se desconectou do Espírito Santo. Por quê? Porque quem tem uma vida com Deus, quem tem uma vida mergulhada em Deus e sente a presença do Espírito Santo, ele tem desejo de falar dessa experiência dele, de falar desse amor, de falar dessa salvação, de falar das boas novas para uma outra pessoa. Ele tem desejo, ele não aguenta, irmãos, é mais forte do que ele. Agora, irmãos, com todo respeito, aquele crente, irmãos, que nem vontade de vir na igreja tem, me desculpa, mas é um crente que está desconectado de Deus. Me desculpa. Tem crente que não fala. Tem crente que no local de trabalho, ninguém nem imagina que ele vai na igreja. Tem crente que a vizinhança fica boca aberta quando descobre que ele vem na igreja. Por quê? Porque não tem desejo nenhum de falar para as pessoas. Irmão, nós somos muitas vezes zombados pelas pessoas. Somos zombados. E eu duvido alguém que seja mais mal falado do que um pastor. Eu duvido. Porque o pastor, além das pessoas do mundo que não tem entendimento nenhum das coisas de Deus, além das pessoas do mundo que falam mal do pastor, ainda tem aqueles irmãos que não têm comunhão nenhuma com o Espírito Santo, que também falam mal do pastor. Então nós somos esculachados pelas pessoas. Zombam a nosso respeito, irmãos. Zombam. Só o simples fato de você dizer que você é crente, que você é cristão, que você vem na igreja, já é motivo para muita gente zombar de você. Zombar, fazer piadinha. Mas, irmão, eu não sei se você, sendo um crente já de uma certa caminhada, eu não sei se pelo menos os 4 evangelhos você já leu. Espero que tenha lido pelo menos os 4 evangelhos. Se você leu os 4 evangelhos, você passou por uma parte que Jesus disse assim, ó: por causa de mim, vou perseguir vocês. Quem é que já leu isso nos 4 evangelhos? Já leu? Aí, alguns já leu, graças a Deus. Então, irmãos, o que tem? Ou será que a Bíblia só pode se confirmar
Lá no início da igreja primitiva, não. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus é o seguinte, que pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda, irmãos, a palavra não muda, é sempre igual. A palavra se renova, ela não é antiquada, ela não é ultrapassada. A Bíblia não precisa de revisão. Ela se adapta à nossa realidade e continua sendo a mesma. Então a Bíblia não engana. Jesus disse que nós seríamos perseguidos por amor ao Evangelho. Então é lógico que vamos perseguir. Agora, quem tem o Espírito Santo, quem buscou, quem mergulhou no Espírito Santo, tem desejo de falar que é. Tem desejo de falar. Pastor, mas só de falar que eu vou na igreja, já arrumei um monte de confusão lá no meu local de trabalho. Dá teu testemunho, irmão. Mostra que você é cristão, que você age com amor, não pague com a mesma moeda. Faz o que a Bíblia diz, pague o mal com o bem. Mostre que você é um filho de Deus. Ai, pastor, mas estão me provocando. Ah, mas estão querendo arrumar confusão. Aí eu sou meio pavio curto. Meu irmão, leva o óleo ungido e passa óleo ungido no pavio, para ele não queimar. Busca de Deus, dá teu testemunho. Mas quando tiver oportunidade, fale para as pessoas, porque elas precisam conhecer o Salvador. Sabe por quê, irmão? Você tem convicção disso. Quero acreditar que você tem. Pelo menos uma parte de você eu sei que tem. Convicção que o dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, para onde que nós vamos? Para onde nós vamos, gente? Todo mundo vai pagar? Hã? Todo mundo? Quem que vai pagar? Hã? Só e sal. O que a Bíblia diz? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Você sabe disso, não sabe? Mas eles não sabem. Eles sabem disso, irmãos? Eles não sabem. Eles creem nisso? Eles não creem. Por que eles não creem nisso? E por que eles não sabem disso? Porque eles não tiveram ainda a mesma experiência que eu e você tivemos. Então, pastor, como é que eles vão ter a experiência? Eles vão conseguir ter a experiência e a oportunidade o dia que passar pelo caminho deles um crente que mergulhou em Deus e tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Tomara que seja você. Se não for você, Deus vai tirar você do caminho e vai botar um crente de verdade. Eu já contei aqui um testemunho. É um testemunho. Um irmão da igreja trabalhava numa empresa. E do lado dele, nas mesmas máquinas, trabalhava um bagaceiro. Aquele bagaceiro que na sexta-feira já chegava planejando como é que ia ser o final de semana dele de bagaceiro. E na segunda-feira toda, ele ficava ali se vangloriando das bagaceiras que ele fez no final de semana. E o crente ali, espírito, estava rápido, misericórdia, quem foi Jesus? E assim foi passando muitos anos. Um belo dia, ele chegou na empresa, era um bom funcionário, um bom profissional, e era um bom crente. Ele chegou na empresa, chamaram ele no RH e disseram: a empresa não precisa mais do teu serviço, está dispensado. Ele ficou sem entender. Falou: ó, certo, Deus tem algum outro propósito comigo, né? Aí tocou a vida dele para frente. Passaram-se alguns anos e ele era uma outra cidade, tá? Isso aconteceu em Bento Gonçalves e ele trabalhava em Caxias do Sul. Aí ele não foi mais para Caxias, arrumou serviço em outro lugar. Passaram-se alguns anos. Um dia ele vai para Caxias. Está andando na rua, ou no mercado, não sei aonde. De repente alguém chamando ele pelo nome. Mas chamando pelo nome e chamando de irmão. O irmão fulano de tal. Aí esse que olhou para o rapaz, demorou para lembrar quem era. Aí ele cumprimentou. Ah, como é que tu tá, rapaz, aquele negócio todo. Eu queria te encontrar. Queria te encontrar para mim te dar um puxão de orelha. Ele falou: ué, o que eu fiz de errado para ti? Não, tu trabalhou do meu lado muitos anos.
E ouviu eu falar todas aquelas coisas ruins que eu fazia. E você nunca me advertiu e nunca disse para mim que aquilo ali poderia me levar para o inferno. Pois bem, quando você foi demitido da empresa, eles contrataram um outro camarada. Mas pense num crente chato. Cada vez que eu ia falar de uma coisa que eu apontava, ele olhava e dizia para mim assim: se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Jesus tem um propósito na tua vida e quer te salvar. Ele repetiu tanto aquilo para mim, que um dia ele me convidou para ir na igreja. Eu disse: eu vou lá para ver qual é esse negócio da igreja. E fui. E eu não cheguei lá, não é que Deus revelou toda a minha vida e transformou minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus e a minha vida mudou, minha família está tudo na igreja, eu deixei aquelas coisas ruins para trás. Mas eu podia ter me convertido antes, se desde o início que você entrou na empresa, se tivesse falado para mim isso aí. Então, irmão, olha só, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tremeu por quê? Porque o Espírito Santo estava ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Qual que é o resultado? O que acontece na sequência? Com intrepidez, anunciava a palavra de Deus. Irmão, o propósito de Deus nos dar experiência com o Espírito Santo é nos motivar, nos empurrar e dizer: ô meu filho, vai lá, vai falar de Jesus, vai levar salvação para as pessoas, porque senão elas vão morrer e vão para o inferno, ou então Jesus vai voltar e vai um monte de gente para o inferno. E Deus não quer ninguém no inferno, Deus quer salvar o ser humano. Então você tem que levar essa mensagem. Amém? Vamos lá, próximo. Olha só. Uma igreja na mesma direção. Atos capítulo 2, versículo 42 até 47. Abre a Bíblia aí. Atos 2, 42, 47. Diz assim. Olha só. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. No que eles perseveravam, irmãos? O que é doutrina? O que é doutrina, irmãos? O que é uma pessoa doutrinada? É uma pessoa ensinada. Uma pessoa ensinada. Então, o que os irmãos da igreja primitiva eles faziam? Eles perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam, eles diziam: é isso aí, a Bíblia está ensinando assim, vamos fazer assim. Muito bem. Papai Noel já? Não, né? Vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, Santa Ceia, nas orações, a importância de orar. Em cada alma havia o quê? Temor de Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Experimentamos aqui domingo um pouquinho dessa experiência. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não tinha. Lá não deixava ninguém passar necessidade. Precisou, se não tinha disponível, alguém vendia alguma coisa, ia suprir necessidade. Era a igreja primitiva. Agora vê essa parte aqui, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração. Eles ficavam só no templo? Sim ou não? Não, era no templo e de casa em casa. Você vê que eles chegaram num nível, irmãos, que a Bíblia diz assim, ó, que era diariamente, todo dia. A igreja era viva todo dia. Ah, pastor, tinha culto todo dia, tinha célula todo dia? Não, havia um revezamento. Tinha um grupo num dia, outro grupo no outro, tinha um dia que estava todo mundo junto, repartia o pessoal, um ia na casa do outro, fazer uma oração, levar uma palavra, fazer uma refeição. Eles estavam vivendo um momento de comunhão, quase parecido com o que nós estamos vivendo. Amém? Quase parecido com o que nós estamos vivendo. Agora, olha, vamos continuar. Partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Tudo com muita simplicidade, mas com muita alegria. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
Aqui tem um detalhe, irmãos. Quem são as pessoas que se agregam à igreja? Os que vão sendo salvos. Quem não entregou a vida para Jesus de verdade, irmãos? Quem não entendeu o plano de salvação e vem na igreja só por causa de uma bênção, ela vem em tempo, recebe a bênção dela, porque a bênção está condicionada à fé. A bênção não está condicionada a ser crente. A bênção está condicionada à fé. Se a pessoa pedir oração com fé, a gente ora por ela e abençoar. A bênção está condicionada à fé. A pessoa vem na igreja em busca de uma bênção, recebeu a bênção e não entendeu o plano de salvação, de repente ela vai e não volta mais. Agora, se ela entendeu o plano de salvação, ela diz, não, para aí. Essa aqui é a minha família espiritual. Eu sou um salvo. Aqui eu me encaixo. Você pode ver que você se encaixa na tua família por questão sanguínea. E não é com todo mundo. Né? Você se encaixa lá num grupo de relacionamento por alguma coisa que vocês têm em comum. Você não vai num jogo de futebol se você não gosta de futebol. Você vai? Não vai. Você vai numa pescaria se você não gosta de pescaria? Não vai. Você vai num grupo onde você tem alguma afinidade. Aí a pessoa vem para a igreja, encontrou Jesus, entendeu o plano de salvação. Ela vai ficar lá na beira do lago pescando? No dia do culto? No dia do culto ela vai ficar lá no campo de futebol jogando bola? Ela diz, não, para aí. É dia de culto. A minha família espiritual está na igreja. Eu entendi o plano de salvação. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sou um salvo. Então o meu lugar, eu me encaixo no meio desse povo. Amém? O Senhor ia acrescentando quem ia sendo salvo. Muito bem. Agora vamos lá. Uma igreja na mesma direção. A igreja tem que entender e andar na mesma direção. A igreja, irmãos, a igreja ela não é um grupinho aonde a gente, pastor, eu penso diferente. Não, aqui não tem esse negócio de eu penso diferente. Aqui existe um plano espiritual. E o que é aplicado na igreja é um plano espiritual. Mas nós fazemos coisas humanas, é verdade. Nós tomamos decisões humanas, é verdade, a gente toma decisões humanas. Eu há pouco pedi para levantar um pouquinho o celular, que eu achei que estava um pouquinho baixo. É uma decisão humana. Mas estamos cercados de um plano espiritual. Então a igreja não é aquele clubinho, irmãos, para se reunir e dizer assim, pastor, nós estamos pensando diferente, nós queremos fazer algo diferente, nós queremos fazer assim. Não. A igreja não. A igreja ela tem um planejamento espiritual. Tudo que nós fazemos tem um objetivo espiritual. A gente não faz nada por fazer. A gente não faz nada por fazer, mesmo que seja uma coisa humana. Vou dar um exemplo. Quando nós resolvemos comprar o ar-condicionado, é uma coisa humana, não é? É uma coisa humana e louca de boa, né? Vocês verão o que tem aí, é louco de bom. Mas por que nós botamos um ar-condicionado na igreja? É uma coisa humana. Mas é um objetivo espiritual. Nós não botamos um ar-condicionado na igreja para de vez em quando os irmãos virem aqui, jogar um futebolzinho aqui dentro e jogar mais fresquinho. Não. Nós colocamos um ar-condicionado e botamos poltrona para acomodar bem as pessoas e elas se sentirem confortáveis, não serem incomodadas com nada, para que enquanto estiverem aqui no momento de culto, elas recebam a palavra de uma forma mais confortável. Então o propósito qual é? É a palavra. É a palavra. Então tudo aqui tem algo espiritual. Então a igreja tem que aprender a andar na mesma direção. Mas para aí, por que nós estamos caminhando por esse lado? Não, nós estamos caminhando por esse lado porque tem um planejamento espiritual por esse lado. É por isso que ele está fazendo assim. Então vamos lá, quer ver uma coisa? Passa ali. Desculpe a montagem meia tosca. Foi eu mesmo que fiz. Ficou meia ruim. A outra vez eu me lembro que eu fiz bem melhorzinho. Essa eu não consegui fazer muito bem. Eu fiz essa imagem aí porque estamos no momento da Copa do Mundo e é uma grande expectativa do Brasil ser campeão, né? Eu já neguei muitas Copas também. Que a gente estava com a expectativa tão grande que o Brasil ia ser ex agora, né? E deu na trave. Mas realmente o Brasil está com um excelente time e eu acho que hoje é o favorito para ganhar a Copa do Mundo, certo?
Então tá aí, a seleção brasileira, com a tradicional camisa canarinha, camisa amarelinha. O que tem de errado nessa foto? Hã? O Neymar. O Neymar, quer dizer que o Neymar não pode jogar. Mas ele já se recuperou, papo, já tá bom, ele machucou o tornozelo, mas já fizeram uns tratamentos, ele tá bom. Por que ele não pode jogar? Ah, ele tá com a camisa azul. E o Brasil vai jogar com a camisa amarela. Então, mesmo sendo um jogador excepcional, mesmo sendo um jogador necessário para a seleção brasileira, se ele aparecer no campo desse jeito, ele não vai poder jogar. Por quê? Mas a camisa azul também não é parte do fardamento da seleção brasileira? É, mas nesse jogo aí foi escolhida a camisa amarela, não foi escolhida a camisa azul. Por isso, meu irmão, uma igreja que anda na mesma direção é assim. Hoje nós vamos vir para a igreja tudo de camisa amarela. Só porque você não gosta da cor amarela, não significa que você tem que vir de camisa azul. E eu não estou falando, estou falando de uma forma hipotética. Não estou falando necessariamente dessa forma. O que eu quero dizer? Se eu quero jogar na mesma direção que a minha igreja está jogando, eu não tenho que ficar inventando modinha. Eu tenho que andar na direção do que a igreja está fazendo. Glória a Deus. Aí vem aquele seguinte comentário. Ah, pastor, mas nem tudo eu concordo. Esse é o primeiro erro. Lá no teu local de trabalho, lá na tua família, seja onde for, você pode usar o termo que você quiser, mas na igreja você não deve usar esse termo. Por quê? Porque tem um versículo da Bíblia que diz assim, ó, tudo que 2 ou 3 de vós concordarem aqui na terra, será feito no céu. Quer dizer que ao contrário também tem valor. Se discordarem na terra, será discordado no céu. Então sempre que a gente faz um planejamento, e a igreja tem uma direção, e você diz assim, eu não concordo, você está discordando, você está atrapalhando espiritualmente. Você está jogando com a camisa azul. Ah, mas eu penso diferente, eu sou um ser pensante, é verdade. Eu e você somos um ser pensante, temos o direito de pensar e de ter opiniões diferentes. Então qual é a frase correta? A frase correta é o seguinte, eu até penso diferente, mas eu não posso discordar. Você só pode discordar quando é algo antibíblico. Aí, pelo amor de Deus, irmãos, não concorde. O apóstolo Paulo certa vez disse assim, se porventura alguém, mesmo que seja um de nós, ou até mesmo um anjo, vos anunciar um outro evangelho que não seja esse seja anátema, seja amaldiçoado. Aí você não pode concordar. Nem que seja eu, nem que apareça um anjo em cima do altar e venha trazer uma palavra que discorde com a palavra de Deus, com a Bíblia, seja amaldiçoado, diz a palavra de Deus. Aí você não deve concordar. Mas enquanto estiver dentro dos parâmetros bíblicos, você tem que usar o fardamento certo e andar na mesma direção da tua igreja. Porque se você não estiver focado para jogar junto com o teu time, junto com a tua igreja, vai acontecer mais ou menos o que nós vamos ver num vídeo agora. Apaga a luz um pouquinho, amor, para eles poderem enxergar direitinho.
Tá bom aí, posso acender a luz. Amém? Os caras fizeram o gol aí, que os irmãos que jogam futebol e nunca fizeram na vida o gol daquele. Os caras fizeram o gol contra. Agora eu quero perguntar para vocês, se vocês prestarem bem atenção. A imagem ficou meio ruim. Hoje quando eu li no vídeo lá, estava legal. Acho que na hora de baixar ele certo, perdeu qualidade. Mas deu para vocês enxergar, né? Deu para entender, deu? Vamos ver se vocês conseguiram fazer a mesma leitura que eu fiz. Teve vários motivos ali porque saiu o gol contra. Mas alguém que percebeu qual foi o índice maior de gol contra? Por que deu o gol contra? O que o jogador pretendia fazer? Hã? Não, teve alguns que queriam tirar a bola. Deram de letra, cabeçada, mas alguns não. Eles queriam fazer uma coisa ali. E acabaram... Hã? Queriam fazer o quê?